me chamo Marcela Loureiro, sou do coletivo Maracastelo e eu exerço várias funções no Maracastelo. A primeira de todas é que eu sou batuqueira de alfaia, sou brincante, sou educadora, trabalho com design no Maracastelo também, faço várias produções junto com o coletivo das várias produções culturais que a gente faz aqui na cidade de João Pessoa. Meu nome é Ângela Gaeta, no Maracastelo eu sou uma das fundadoras, né? Trouxe essa bagagem já de onde eu vim, participo da Nação Estrela Brilhante já desde 2011, cheguei aqui querendo brincar, né? Já era brincante, brincava sempre, sentia aquela necessidade. E aí, juntando com alguns amigos, o Maracastelo nasceu, né, em 6 de junho de 2014. Aqui no Maracastelo eu desenvolvo a função de regente, né, do apito, vou mestrando a percussão e faço a coordenação geral, na verdade, né, faço a direção artística desse trabalho, cuido também de figurinos, de produção de eventos, enfim. Muita coisa que envolve esse trabalho que começou como um grupo de maracatu e hoje é um ponto de cultura aqui da cidade de João Pessoa. O maracatu, a primeira vez que eu vi foi na Avenida, o Maracatu de Nação Estrela Brilhante do Recife, que a Ângela me apresentou, que ela é batuqueira nessa nação. E eu vi assistindo mesmo, né? Só que não da arquibancada, lá na Avenida mesmo, acompanhando o maracatu. E aquilo me arrepiou inteira, sabe? Me transformou. Eu nunca tinha visto assim de perto, conhecia de televisão ou no próprio carnaval, alguns batuques que aconteciam lá em Olinda e tal. Mas quando eu vi a primeira vez, né, toda aquela agremiação, a corte, todo mundo vestido, os batuqueiros, aquilo me impactou de uma forma que eu quis aprender, quero fazer isso agora da minha vida. Maracatu é uma cultura, né? Considero uma cultura porque ele tem vários componentes, né? A música é um deles, a dança, a religiosidade que embasa, dá todo o fundamento. É esse trabalho social também que envolve a comunidade. E é uma cultura, né, que expressa a história do Brasil. Me arrebatou, essa é a palavra. O maracatu, para mim, hoje é uma missão, é um trabalho, é brincadeira, é profano, é religioso, é o que eu vivo todos os dias, né? Foi para mim salvação também na adolescência e eu acho que por isso que eu tenho hoje como uma missão. Primeiro, essa abertura para o universo da cultura popular, para mim, de ser brincante, né? De deixar de ser folião de carnaval e passar a brincar aquele brinquedo que tem toda essa expressão afro-brasileira, da cultura negra, dessa história dessas comunidades, né, que persistiram até hoje para botar esse brinquedo na rua. E isso foi me arrebatando ao longo do percurso, né? E essa questão de querer fazer, de querer saber como que era aquele instrumento, qual a história daquele instrumento. E eu fui me debruçando nisso. E não só nesse aspecto da cultura brasileira, sabe? Mas dessa história que é contada, que nos pega, né? Que vai tocar lá na minha ancestralidade e vai abrir esses caminhos, né? Para mim, de diferentes formas, né? Aí você também, a partir do maracatu, começa a enxergar outras brincadeiras populares brasileiras também de outra forma, né? E vai apreciando aquela cultura que conta a nossa história. Maracatu, para mim, também é educação, né? Educação para as relações étnico-raciais, uma educação que valoriza a diversidade, a coletividade, né? E é uma reconexão ancestral, uma reconexão com a nossa história, né? Com a história dos negros no Brasil, né? Também perpassa, né, as pitadas do indígena, traz também um pouco, né, da herança dos portugueses que vieram. E é uma força, né? Uma força onde não importa o tempo que a gente tenha dentro dele, a gente está sempre aprendendo, né? E também faz parte do maracatu a gente cada vez levar ele para frente, sempre aprendendo e ensinando. E assim que ele vai continuando, desde 1700 até hoje. O Maracastelo para mim é trabalho, é vivência, é cotidiano. É uma história que a gente começou a contar lá em 2014, que já tinha uma bagagem. A gente começou a recontar essa história aqui na cidade de João Pessoa. É um lugar onde a gente aprende, a gente ensina, a gente compartilha desse saber. A gente se conecta, né, em comunidade e faz as coisas acontecerem, sejam eventos culturais ou aprender mesmo, né, essa coisa do compartilhar o conhecimento.
É cultura, para mim é cultura o Maracastelo. Salva vidas. Salva muitas vidas, não só física, né? Porque a gente malha muito para tocar maracatu, você vai saindo do sedentarismo e tal, mas salva vidas nessa questão de conectar com a tua ancestralidade, tem um envolvimento espiritual também, sabe? Porque a gente está tocando um tambor e o tambor é um instrumento ancestral. Um tambor ali já foi um animal morto, já foi uma árvore, né, que teve vida e foi transformado ali naquele objeto que ecoa, né, que leva esse som para muitos lugares e se ouve de muito longe. Então tem todo um significado simbólico nisso também, né, de tradição, de ancestralidade, de brincadeira, de compartilhamento, de comunidade. Porque o Maracastelo começou como um grupo de maracatu, né? Já a partir de uma oficina. Então a oficina, né, essa transmissão do saber, ela vem anterior à formação do grupo. E aí a partir disso a gente começou a desenvolver projetos em escolas e caminhamos para nos tornarmos um ponto de cultura, né? A gente foi reconhecido como ponto de cultura em 2017, né? E a gente está agora formalizando um núcleo de extensão junto à Universidade Federal da Paraíba, então a gente também tem ações nesse campo, né, da extensão e da pesquisa. E a gente tem a ala B, que nasceu, né, do Maracastelo, mas que é a nossa luteria de tambores feitos por mulher, né, que é uma coisa também que é muito forte dentro do nosso trabalho, né. Eu sou uma mulher lésbica, né, junto com a Marcela, minha companheira, a gente vem tocando esse trabalho, então a gente acaba também trabalhando muito com essa questão, né, da valorização do empoderamento feminino, né, e do LGBT dentro da cultura, né. Eu sinto que o Maracastelo, de certa forma, também traz um impacto nesse lugar, né. A gente já, inclusive, sofreu muito preconceito por conta disso, né, pela intolerância religiosa, por um lado, porque o maracatu, ele tem como base o candomblé, e por um outro lado, por sermos esse casal de mulheres, né, à frente. A gente também já sofreu muito com esse preconceito, né? E quebrou também com alguns paradigmas dentro até do próprio maracatu, né? Com homens dançando de saia, enfim, tudo isso vai reverberando, né? Nos nossos grupos que são referência, como a Nação Estrela Brilhante, que eu já citei, e o jongo do Dito Ribeiro também, que tem uma mestra, a Alessandra, que também tem uma cabeça muito para frente nesse sentido. E a gente sente que a gente acaba tendo esse papel, né? De rompimento com esses papéis, né? Até porque não é tão comum ver uma mulher à frente de um maracatu, como é meu caso, né? Então só isso também já é uma quebra, e eu sinto que o Maracastelo, ele tem essa missão também, sabe? O baque virado é a música do maracatu, né? O maracatu engloba, como eu falei para vocês, várias linguagens, e uma delas é a música. E o baque virado é por conta da viração dos tambores, né? Então, a célula rítmica do maracatu que está presente é conhecida como baque virado. E os baques que a gente tem são vários, né? Então, com o Maracastelo a gente trabalha com baque de martelo e malê. Marcação, né, que algumas nações chamam de Luanda. Baque de afoxé, né, que a gente aprendeu com a Nação Estrela Brilhante. Trabalhamos com o baque de trovão, baque trovão. E arrasto. O arrasto, dizem os antigos, que é o primeiro baque de todos. Na volta do mundo é tua saia, menina, Maracastelo chegou.
o baque que a gente toca para começar o maracatu. O maracatu ele vira pelo avesso, né? A gente tem um mestre que ele fala assim, que eu aprendi com a Ângela também, né? Que o maracatu, você não entra no maracatu, é o maracatu que entra em você. Como se você fosse escolhido mesmo para se conectar com aquilo e aquilo vai reverberando primeiro em você, você vai ficando exposto, né? Mas como a gente está em comunidade, que é um lugar de confiança, é um lugar que você pode se expor, né? E ele faz isso, esse baque virado vai te revirando inteiro, né? E esse preenchimento desse som que vai entrando quase que num mantra, né? Que você vai tocando e aquilo vai se revirando e tem muito impacto, né? Tanto o impacto sonoro como visual, né? Tem toda uma dança com tambor, uma dança passaia, com o som que a gente ecoa. É bem reviravolta na vida. A cultura popular expressa a nossa história, né? Então acho que isso é uma coisa que é muito forte, quando as pessoas têm o contato e elas passam a trazer feedbacks de sensações que elas vão tendo naquele fazer, né? Recentemente a gente teve uma atividade que uma das integrantes veio me agradecer porque ela se lembrou de quando ela era pequena, lá no sítio, das músicas que cantavam. Como a gente teve também o relato de uma aluna que está com a gente num projeto em parceria com o IFPB, que por coincidência essa aluna também teve num projeto com a gente quando ela estava no 5º ano. E aí ela agora já adolescente foi fazer uma pesquisa sobre as mestras do coco de roda, nesse projeto que a gente está desenvolvendo, né, chamado A Cultura Taon. E aí ela escutou algumas músicas e ficou cantarolando uma delas. E aí a avó dela falou: "Que música é essa? Seu avô vivia cantando essa música." E aí, por conta desse projeto, né, dessa atividade de pesquisa dela, ela descobriu que o vô dela era um coquista aqui. Né? Então ela veio trazer esse feedback pra gente. Então, eu acho que o maracatu e todas as culturas populares têm esse poder, né? Às vezes a gente está aqui trabalhando o maracatu, mas vai ser através de um contato com um coco de roda que ele vai reviver aquilo. Então, enfim, eu acredito que todas essas expressões elas acabam contribuindo para que a gente vá revisitando algumas das nossas histórias das nossas famílias, né? Eu acho que a cultura popular também ensina muito por conta dessa reverência aos mais velhos, né? E eu acho que quando a gente começa a reverenciar os mais velhos dentro da brincadeira, a gente passa também a reverenciar os mais velhos da nossa família, né? Isso vai trazendo novas conexões, assim. E é bacana porque é intergeracional, né? Tem essa coisa, assim, de que o novo é muito importante, porque ele vai ser o responsável pela renovação daquela tradição, e o velho é mais importante porque é com ele que está aquela bagagem, né, que todo mundo quer. E a gente vai sempre nesse ciclo, né? É muito cíclico a cultura popular, né? O Maracastelo também é muito cíclico, né? A gente tem vários ciclos e a gente vai também se adaptando às coisas que vão acontecendo, né? Como a gente se adaptou à pandemia agora. Espero que seja um ciclo que esteja se encerrando, né, para que a gente possa também retomar as atividades presenciais com mais força, que são essas vivências que deixam mais fortes esses laços, né, e essas compreensões do que é essa cultura. A cultura popular é a nossa história, é aquilo que a gente conta, que a gente sabia de antes e perpassa. É um processo de salvaguarda, né, isso que a gente faz com o Maracastelo, na cultura popular da Paraíba. Que as pessoas aprendem a brincar, elas encontram um espaço que elas se sentem livres para aprender a tocar, a dançar. E isso é de grande importância, assim, não só para fazer perpetuar esse saber que vem de mais de 300 anos e a gente tenta fazer como os mais velhos nos ensinaram para que isso, óbvio que vai mudar um pouco, né, mas existe uma tradição que é salvaguardada ali. E tem essa importância de narrar nossa história, de narrar como que se deram as conquistas do povo negro e como que eram essas expressões do povo negro na história do Brasil e do povo indígena também, que também existe essa aproximação. E eu acho que essa mescla, né, dessas culturas, essa diversidade que se apresenta na cultura popular e vai contando essa história, ela nos dá ela nos dá identidade, acho que essa é a palavra, ela faz a gente se conectar com a gente mesmo, com a história do nosso lugar, com a história do nosso povo e passar isso, afirmando isso, né? Valorizando essa etapa da nossa história. Então, você aí que está nos assistindo,
Se você não conhece o maracatu, eu te convido para conhecer, para brincar um pouco, para vivenciar, escutar esse som, deixar ele entrar em você, invadir aí, te trazer para experiências únicas. Então, se levante aí e venha-se embora curtir com a gente. Arreia, batuqueiro, Maracastelo vai tremer. Arreia, batuqueiro, Maracastelo vai tremer. Arreia, batuqueiro, Maracastelo vai tremer. Arreia, batuqueiro, Maracastelo